noite de 10 de novembro de 2004 caía sobre Fallujah como um manto pesado. A cidade, outrora conhecida por suas mesquitas e pelo fluxo constante do Eufrates, agora era um labirinto de sombras e ruínas. David Bellavia, sargento adjunto de escolta do exército americano, completava 29 anos naquele dia. Não houve bolo, nem parabéns. Apenas o peso de um fuzil e a certeza de que o quarteirão à frente guardava mais do que insurgentes. Havia uma casa, a 10ª de uma fila de 12, que se transformaria em algo pessoal. Bellavia entrou nela sozinho. A escuridão era quase total. O ar cheirava a poeira, cordite e algo pior. Ele limpou o prédio cômodo por cômodo, enfrentando homens que lutavam até o último suspiro. 4 caíram. Um quinto ficou gravemente ferido. Nenhum americano morreu naquela casa. Foi um ato de pura determinação, daqueles que os relatórios oficiais descrevem com frieza, mas que, na prática, revelam o absurdo e a humanidade da guerra urbana. Para entender por que um homem precisou fazer o que Bellavia fez, é preciso recuar um pouco. A invasão do Iraque em 2003 tinha prometido libertação rápida. O regime de Saddam Hussein caiu em semanas, mas o que veio depois foi menos previsível. Fallujah, situada a cerca de 69 quilômetros a oeste de Bagdá, às margens do Eufrates, sempre fora um lugar de rotas antigas e lealdades complicadas. A cidade fazia parte do que os americanos chamavam de Triângulo Sunita, uma faixa de terra onde o apoio a Saddam era forte e onde a desbatificação deixou milhares de oficiais e soldados sem emprego. Eles não desapareceram, apenas trocaram uniformes por disfarces e começaram a resistir. Em abril de 2004, a primeira tentativa de pacificar Fallujah terminou em impasse. 4 contratantes americanos foram mortos, seus corpos mutilados e pendurados em uma ponte sobre o Eufrates. As imagens correram o mundo e a pressão política em Washington exigiu resposta. Os fuzileiros navais avançaram, mas a cidade resistiu. Mesquitas viraram fortalezas. Ruas foram bloqueadas com barreiras de concreto e insurgentes cavaram túneis sob as casas. O custo em civis foi alto demais para o governo iraquiano interino aceitar. A operação parou. Os americanos se retiraram, deixando para trás uma cidade que se tornou símbolo de resistência. Foi um erro de cálculo. Os insurgentes não viram fraqueza, viram oportunidade. Entre abril e novembro, Fallujah se encheu de grupos variados, remanescentes baatistas, jihadistas estrangeiros ligados à Al-Qaeda no Iraque, tribos locais que viam os ocupantes como invasores. Eles fortificaram tudo. Portas foram minadas, janelas viraram atiradores, tetos foram preparados para emboscadas. A cidade de 250 mil habitantes virou um campo de batalha planejado. Quando a segunda ofensiva começou, em novembro, o planejamento era diferente. A Operação Phantom Fury reuniu mais de 12 mil soldados americanos, britânicos e iraquianos. 2 regimentos de fuzileiros, reforçados por batalhões mecanizados do exército, cercaram a cidade. O objetivo não era mais apenas capturar assassinos. Era limpar o reduto insurgente de uma vez. A abordagem foi metódica. Primeiro, isolaram o perímetro. Depois, cortaram as rotas de fuga. Aviões e artilharia prepararam o terreno, mas com precisão maior do que na primeira vez. Ainda assim, a cidade resistiu. As ruas estreitas favoreciam o defensor. Cada casa era um forte em potencial. Os insurgentes usavam táticas simples mas eficazes: atirar de uma posição, recuar para outra, deixar armadilhas para quem entrasse. Bellavia pertencia ao 2º Batalhão, 2º Regimento de Infantaria, 1ª Divisão de Infantaria, conhecido como Task Force 22. Sua unidade era parte do esforço para avançar bloco por bloco desde o norte. Naquela noite específica, o pelotão de Bellavia tinha a missão de limpar 12 edifícios. 9 foram fáceis. A 10ª casa mudou tudo. 2 insurgentes posicionados sob a escada disparavam metralhadoras. Outros atiravam de janelas. 3 soldados americanos ficaram feridos. O pelotão se viu preso em um quarto, sob fogo cruzado. Bellavia tomou uma decisão rápida: trocar o fuzil por uma metralhadora M249 e entrar sozinho. Ele disparou em taxa cíclica contra a posição inimiga. Isso deu tempo para o esquadrão sair para a rua. Um veículo Bradley tentou suprimir o exterior, mas as paredes altas impediram tiro direto. Bellavia voltou. Um jornalista embarcado, Michael Vare, acompanhava o grupo. A escuridão era quase completa. Ele avistou um homem com um RPG apontado para fora. Bellavia o atacou. Matou o primeiro.
Perseguiu o segundo, ferido, para outro cômodo. Eliminou-o em combate próximo. Um terceiro desceu as escadas atirando. Caiu. Um quarto saiu de um armário, desequilibrado, disparando. Belavia o neutralizou. Subiu as escadas seguindo rastros de sangue. Lançou uma granada em um quarto cheio de tanques de propano e explosivos plásticos. Entrou em luta corporal com o quinto, usando a faca para terminar o serviço no osso da clavícula. No telhado, o último pulou para o andar de baixo. Belavia o feriu gravemente pelas costas e pernas através de uma janela. O homem caiu. O prédio estava limpo. 4 mortos confirmados, um gravemente ferido. Nenhum americano adicional caiu. Foi um feito que, em termos táticos, salvou o pelotão inteiro, mas também expôs o que a guerra urbana realmente significava. Não eram campos abertos com tanques avançando. Eram corredores estreitos, quartos escuros, inimigos que lutavam sabendo que não havia rendição fácil. Os insurgentes tinham preparado o terreno com meses de antecedência. Túneis conectavam casas, buracos de aranha permitiam tiro de baixo, e EDS esperavam em cada esquina. Os americanos usavam tecnologia, veículos blindados, apoio aéreo. Os defensores usavam conhecimento local e determinação. O equilíbrio era precário. A batalha como um todo durou semanas. De 7 de novembro a 23 de dezembro, as forças da coalizão avançaram devagar. Cada quarteirão custava baixas. Os insurgentes, estimados em cerca de 5.000 no início, lutaram com ferocidade. Muitos eram locais que viam a invasão como humilhação. Outros eram estrangeiros atraídos pela causa jihadista. A cidade sofreu. Civis que não conseguiram evacuar ficaram presos no meio. Mesquitas foram danificadas. Infraestrutura, já frágil, foi destruída. No fim, os americanos controlavam Faluja, mas o preço foi alto. Mais de 100 mortos da coalizão, centenas de feridos. Do lado insurgente, cerca de 2.000 mortos, 1.200 capturados. A cidade ficou em ruínas. O que era um centro de resistência virou símbolo de destruição. Olhando em retrospecto, é difícil não notar certa ironia. A captura de Faluja foi vendida como passo decisivo para estabilizar o Iraque. Controlar aquela cidade, diziam os planejadores, cortaria o coração da insurgência sunita. Na prática, a vitória tática não trouxe paz estratégica. Muitos insurgentes escaparam antes do cerco ou se reorganizaram em outros lugares. A Al-Qaeda no Iraque, enfraquecida ali, encontrou terreno fértil em outros cantos. Anos depois, o mesmo solo daria origem ao Estado Islâmico. O que parecia um triunfo militar revelou limitações mais profundas. A guerra não se ganha apenas com casas limpas. Ganha-se com corações e mentes, algo que a destruição em massa dificilmente conquista. Belavia sobreviveu. Deixou o exército em 2005. Escreveu um livro, House to House, que conta não só aquela noite mas toda a experiência em Faluja. O relato é cru, sem heroísmo exagerado. Ele fala de medo, de camaradas perdidos, do cheiro de esgoto misturado com sangue. O livro mostra o lado humano. Soldados com disenteria lutando em uniformes sujos. Noites sem sono. A tensão de entrar em cada casa sem saber o que espera atrás da porta. Belavia não se apresenta como super-homem. Apenas como um líder que fez o que precisava ser feito. Em 2019, quase 15 anos depois, recebeu a Medalha de Honra. Foi o primeiro e único vivo da Guerra do Iraque a ganhar a mais alta condecoração americana. A cerimônia na Casa Branca foi solene. O presidente Trump colocou a medalha em seu pescoço. Belavia falou de seus homens, não de si. Disse que lutavam para que os filhos não precisassem lutar. Palavras simples, mas carregadas de peso. A ação de Belavia ilustra algo maior sobre a guerra moderna. Em ambientes urbanos, a superioridade tecnológica encontra limites. Um soldado sozinho em um corredor escuro vale mais que um drone a 10.000 pés. A tática de limpar casa por casa exige coragem física e decisão rápida. Os americanos adaptaram doutrina. Usaram veículos Bradley para supressão, granadas para desorientar, formação de pilha para entrada. Mas o inimigo também adaptou. Aprendeu a usar civis como escudos, a lutar de perto para neutralizar o fogo de apoio. Faluja se tornou caso de estudo em academias militares. Mostrou que a guerra urbana é cara, lenta e imprevisível. Mostrou também que bravura individual ainda importa. Geograficamente, a localização de Faluja era perfeita para a resistência. O Eufrates fornecia água e rotas de suprimento.
A proximidade com Ramadi e Bagdá permitia reforços. O terreno plano ao redor facilitava a cerca, mas dentro da cidade as construções densas anulavam isso. Ruas estreitas, becos, telhados interligados. Era um labirinto feito sob medida para a guerrilha. Os insurgentes exploraram cada centímetro. Bloquearam ruas com barreiras. Minaram portas. Prepararam posições em porões e sótãos. Quando os americanos entravam, o fogo vinha de múltiplas direções. Belavia enfrentou exatamente isso. Sua entrada solo foi contra todas as regras de segurança, mas as circunstâncias exigiram. O pelotão estava preso. A alternativa era recuar e deixar o inimigo intacto. Do ponto de vista geopolítico, Fallujah representava o fracasso inicial da ocupação. A desbatificação removeu a estrutura administrativa sunita. Milhares de homens armados e treinados ficaram sem perspectiva. Eles se uniram a jihadistas que traziam ideologia e recursos. A Al-Qaeda no Iraque ganhou terreno prometendo resistência. O governo interino em Bagdá, dominado por xiitas, era visto com desconfiança. A invasão, vendida como libertação, gerou ocupação. Civis comuns, que talvez não amassem Saddam, passaram a odiar os invasores. Cada casa destruída, cada civil ferido, alimentava o ciclo. Belavia e seus homens lutavam no chão, mas as decisões que os colocaram ali vinham de salas de reunião distantes. Havia certa hipocrisia nisso. Políticos falavam de democracia enquanto soldados limpavam casas com facas e granadas. A batalha também expôs tensões internas. Os fuzileiros e o exército tinham culturas diferentes, mas em Fallujah trabalharam juntos. Unidades iraquianas participaram, mas sua lealdade era questionada. Alguns lutavam bem, outros hesitavam. O apoio aéreo foi crucial, mas limitado por regras de engajamento para evitar mais vítimas civis. A informação era a arma. Repórteres embarcados, como Michael Vari, documentaram tudo. Suas imagens mostravam a brutalidade real, não a versão editada. Vari acompanhou Belavia naquela casa. Sua câmera capturou o caos. O documentário Only the Dead usa esse material. Mostra soldados sob fogo, o som de tiros ecoando em corredores, a tensão palpável. No fim da batalha, Fallujah estava tomada, mas não pacificada. Residentes voltaram aos poucos. A reconstrução foi lenta. Muitos nunca perdoaram. A insurgência migrou. Em 2007, o despertar sunita ajudou a reduzir a violência, mas o dano estava feito. Anos depois, o Estado Islâmico tomou a cidade em 2014. A mesma geografia, os mesmos ressentimentos. A lição, se houve, é que vitórias militares não substituem solução política. Belavia sabe disso. Em entrevistas, ele fala dos camaradas perdidos. Diz que a medalha pertence a eles. Há sobriedade nisso. Nenhum soldado volta o mesmo. A guerra deixa marcas invisíveis tanto quanto as visíveis. Refletindo sobre o episódio, não se pode deixar de notar o contraste. De um lado, a precisão tática de Belavia, que salvou vidas com ação decisiva. De outro, a estratégia mais ampla que levou a uma batalha que, embora vencida, não encerrou o conflito. Era como se o esforço no terreno tentasse compensar falhas em níveis mais altos. A coragem dos soldados era real. A ilusão de controle, menos. Fallujah mostrou que em guerra urbana o inimigo não é apenas o homem armado. É o ambiente, a população, a história. Cada casa limpa era uma pequena vitória, mas o custo acumulado era alto. Belavia continuou a vida após o exército. Envolveu-se com causas de veteranos. Falou sobre o que viu. Seu livro se tornou referência para quem quer entender a guerra do Iraque do ponto de vista do combatente. Não é glamorizado. É honesto. Mostra o tédio, o medo, o companheirismo. Mostra também o momento em que um homem decide que recuar não é opção. Naquela casa escura, Belavia não pensava em medalhas. Pensava nos homens lá fora. Essa simplicidade é o que torna a história duradoura. A segunda batalha de Fallujah entrou para a história como uma das mais intensas desde o Vietnã. Comparações com Ui City em 1968 surgem naturalmente. Ambas envolveram combate casa a casa em cidades densas. Ambas custaram caro, mas diferenças existem. Em Fallujah, a tecnologia ajudou. Veículos blindados, visão noturna, coordenação melhor. Ainda assim, o fator humano decidiu. Belavia personifica isso. Um homem comum em circunstâncias extraordinárias. Hoje, Fallujah se reconstrói devagar. O Eufrates ainda corre. Mesquitas foram reparadas.
mas as cicatrizes permanecem. Para os americanos que lutaram ali, a cidade é memória viva. Para os iraquianos, é lembrete de ocupação e resistência. A ação de Belavia, isolada, não muda o curso da guerra, mas ilustra o que soldados fazem quando o plano falha e a sobrevivência depende de iniciativa. Em um conflito marcado por ambiguidades políticas, gestos assim cortam o ruído. São atos de humanidade em meio ao caos. Expandindo o olhar, a geografia do Iraque inteiro influenciou o destino de Fallujah. O país é uma colcha de retalhos étnicos e sectários. Sunita no centro e oeste, xiita no sul, curdos no norte. A invasão removeu o equilíbrio imposto por Saddam. O vácuo foi preenchido por milícias. Fallujah, como epicentro sunita, se tornou foco natural de resistência. O rio Eufrates não era só barreira, era linha de vida. Insurgentes o usavam para movimento. Americanos tentaram controlá-lo com pontes e postos. O cerco de novembro cortou essas rotas, mas não eliminou a rede subterrânea. Taticamente, a limpeza de casas exigia disciplina. Esquadrões entravam em formação de pilha. Um homem na frente, granada primeiro, depois tiro. Mas em escuridão total, como na casa de Belavia, as regras mudavam. Ele improvisou. Usou a metralhadora para supressão, depois passou para fuzil e faca. Cada cômodo era um universo separado. Um erro, e o pelotão perdia. Os insurgentes sabiam disso. Lutavam com conhecimento do terreno. Muitos eram ex-militares iraquianos. Tinham treinamento. Combinavam isso com fanatismo. Não rendiam. Morriam lutando. A análise da batalha revela padrões. A primeira ofensiva de abril falhou por pressa política. A segunda, melhor planejada, conseguiu o objetivo militar, mas não o estratégico. A insurgência se espalhou. O custo em vidas americanas e iraquianas foi alto. Civis deslocados somaram centenas de milhares. A destruição de infraestrutura atrasou a reconstrução por anos. Em termos de opinião, é justo dizer que a bravura no campo de batalha muitas vezes mascara falhas de planejamento mais amplas. Soldados como Belavia pagam o preço enquanto debates acontecem em salas refrigeradas. O legado de Belavia vai além da medalha. Seu relato inspira novos soldados a entenderem o que os espera em combate urbano. Mostra que liderança não é só comando. É estar disposto a entrar primeiro. Em um exército profissional, isso importa. A medalha de honra, concedida após revisão demorada, reconheceu o que testemunhas sempre souberam. A ação foi acima e além do dever. Fallujah, no fim, não foi apenas uma batalha. Foi um microcosmo da guerra no Iraque. Mostrou como geografia, política e tática se entrelaçam. Mostrou o custo humano. E mostrou que, mesmo em meio ao caos, atos individuais podem salvar vidas e definir momentos. Belavia entrou naquela casa escura. Saiu vivo. Seus homens também. O resto da história é mais complicado. A cidade de Fallujah continua existindo. O Eufrates ainda flui. Mas a memória daquela noite de 2004 persiste. Para quem luta, a guerra nunca acaba de verdade. Para quem lê sobre ela, serve de lembrete. Coragem existe, mas contexto também. E o contexto, muitas vezes, revela ironias que nenhum relatório oficial captura plenamente. Belavia fez o que tinha de fazer. O resto, a história julga. Continuando a narrativa, vale considerar o contexto mais amplo da Operação Phantom Fury. A ofensiva não começou do nada. Meses de inteligência apontavam Fallujah como centro de comando insurgente. Grupos como a Al-Qaeda no Iraque usavam a cidade para planejar ataques em Bagdá e além. O governo iraquiano interino, pressionado por eleições próximas, via necessidade de ação. Os americanos, com Bush recém-reeleito, queriam mostrar progresso. O cerco foi completo. Unidades bloquearam saídas norte, sul, leste e oeste. Civis foram encorajados a deixar a área. Muitos o fizeram. Outros ficaram, por escolha ou impossibilidade. Isso reduziu, mas não eliminou, o risco de baixas civis. A fase inicial envolveu bombardeios precisos. Aviões lançaram munições guiadas contra posições conhecidas. Artilharia martelou alvos selecionados. Depois veio o avanço terrestre. Regimentos de fuzileiros entraram pelo norte, apoiados por tanques e Bradleys. O exército, com unidades como a de Belavia, reforçava o esforço. O progresso era medido em quarteirões. Cada um exigia horas ou dias. Snipers insurgentes miravam de minarets. IEDs explodiam sob veículos. O calor,
o esgoto, a poeira tornavam tudo pior. Soldados carregavam quilos de equipamento em condições que testavam o limite humano. Belavia e seu pelotão faziam parte de uma companhia que avançava em ritmo constante. A 10ª casa foi o ponto de virada. O relatório oficial descreve o evento com precisão militar. Mas o livro de Belavia adiciona textura. Ele fala do cheiro, do som de balas ricocheteando, da adrenalina que embota o medo. Vari, o repórter, capturou áudio e vídeo. O material mostra o momento em que Belavia decide entrar. Não a fanfarra, apenas ação. Ele dispara, recarrega, avança. Cada decisão é instintiva, treinada em anos de serviço. O combate próximo é brutal. Não há linha de frente clara. O inimigo está em todo lugar e em lugar nenhum. Após a limpeza, o pelotão continuou. A batalha seguiu por semanas. Pockets de resistência persistiram. Insurgentes usavam túneis para reaparecer atrás das linhas. A cidade foi dividida em setores. Cada unidade tinha zona de responsabilidade. O progresso era lento, mas inexorável. No fim, Fallujah estava sob controle. Mas o que restava era uma casca. Casas em ruínas, ruas cheias de detritos, população traumatizada. A reconstrução começou, mas a confiança nunca voltou plenamente. Do ponto de vista analítico, a batalha destacou a importância de integração entre forças. Fuzileiros, exército, iraquianos e apoio aéreo trabalharam em uníssono. Lições foram aprendidas. Doutrina de operações em terreno urbano evoluiu. ênfase maior em inteligência, evacuação civil e precisão. Ainda assim, o custo foi alto. Para cada vitória tática, havia questionamento estratégico. Valia a pena. A insurgência diminuiu ali, mas se espalhou. O Iraque inteiro pagou o preço em anos seguintes. Belavia, anos depois, reflete sobre isso. Em discursos, ele honra os caídos. Fala de dever, de irmandade. A medalha, para ele, é coletiva. Isso humaniza o herói. Mostra que mesmo quem recebe a mais alta honra carrega dúvida. A guerra não é filme. É bagunça. E em meio à bagunça, alguns homens se destacam. A história de Fallujah e de Belavia continua relevante. Conflitos modernos ainda envolvem cidades. Gaza, Ucrânia, outras áreas mostram padrões semelhantes. Combate urbano é o futuro da guerra. Preparação, coragem e adaptação decidem. Belavia exemplifica a última parte. Entrou sozinho porque era necessário. Saiu porque era capaz. O resto é lição para quem vem depois. Em resumo, aquela noite de novembro encapsula o que a segunda batalha de Fallujah foi. Uma prova de fogo para uma geração de soldados. Um teste para estratégias de ocupação. Um lembrete de que, no fim, a guerra é feita por homens em casas escuras, tomando decisões que definem tudo. Belavia fez a dele. O mundo ainda debate as consequências. A geografia do Triângulo Sunita era chave. Fallujah controlava rotas para a Síria, facilitando o fluxo de combatentes estrangeiros. O Eufrates, com suas pontes, era ponto estratégico. Americanos as asseguraram cedo para impedir reforços. Mas insurgentes usavam barcos e passagens ocultas. A cidade em si, com cerca de 25 km², era compacta. Densidade populacional alta significava que cada tiro afetava civis. Mesquitas, mais de 50, serviam como pontos de referência e, às vezes, esconderijos. Os insurgentes exploravam santidade religiosa para propaganda. Americanos evitavam danificá-las quando possível, mas nem sempre conseguiam. Taticamente, a preparação insurgente era impressionante. Meses antes, eles estocaram armas, cavaram posições, treinaram. Muitos eram veteranos da guerra Irã-Iraque ou da invasão de 1991. Sabiam manobrar em ambiente fechado. Usavam RPGs em distâncias curtas, onde precisão importava. Granadas caseiras, minas improvisadas. A defesa era em profundidade. Perder uma casa não significava perder o quarteirão. Eles recuavam, contra-atacavam. Belavia enfrentou isso diretamente. Sua perseguição cômodo por cômodo mostrou a necessidade de agressividade. Recuar teria permitido que o inimigo reagrupasse e atacasse o pelotão exposto. O papel da mídia também merece nota. Vari não era observador neutro. Embarcado, ele viveu o combate. Suas reportagens trouxeram a realidade para casas americanas. Mostraram o custo. Isso influenciou a opinião pública. Alguns viram heroísmo. Outros questionaram a guerra.
A dualidade reflete a complexidade do conflito. Belavia lutava por camaradas. Políticos lutavam por narrativas. A distância entre os dois gerava tensão. Longo prazo, Fallujah se tornou caso clássico. Estudada em West Point, em Quântico. Mostra como uma vitória tática pode ser neutra estrategicamente. A insurgência evoluiu para formas mais letais. O Estado Islâmico usou as mesmas táticas, com mais crueldade. O ciclo se repetiu. Isso sugere que soluções militares puras têm limites. Integração com esforço político, econômico, social é essencial. Mas em 2004, o foco era claro: tomar a cidade, limpar o reduto. O resto viria depois. Belavia, em sua análise pessoal, vê a ação como dever cumprido. Não busca glória. Isso torna o relato autêntico. Soldados comuns fazem o extraordinário quando necessário. A medalha de honra reconhece isso. A cerimônia de 2019, com Trump presente, fechou um ciclo. De Fallujah a Casablanca. Mas a verdadeira honra está nos homens que ele salvou e nos que não voltaram. A batalha toda envolveu mais que uma casa. Envolveu uma cidade, um país, um mundo em mudança. Pós 11 de setembro, a guerra ao terror levou a isso. Fallujah foi seu ápice urbano. Belavia, seu símbolo humano. A história merece ser contada com sobriedade, reconhecendo coragem sem ignorar custo. É o que a narrativa faz. Mostra o homem na escuridão, o pelotão na rua, a cidade em chamas. E o leitor, preso até o fim, reflete sobre o que significa lutar. Considera o aspecto psicológico. Soldados em Fallujah lidavam com estresse constante. Disenteria, privação de sono, ameaça permanente. Belavia menciona uniformes sujos, exaustão. Ainda assim, entravam em cada casa. A determinação vinha de treinamento, mas também de laços. Irmandade de combate. Quando Belavia entrou sozinho, ele protegia não só vidas, mas o moral do grupo. Um recuo teria desmoralizado. Sua ação manteve o ímpeto. Geopoliticamente, a invasão de 2003 desestabilizou o Oriente Médio. Remover Saddam criou vácuo. Irã ganhou influência via xiitas. Sunita resistiu. Fallujah era microcosmo dessa dinâmica. A Batalha de Novembro tentou reverter, mas sementes de futuro conflito foram plantadas. ISIS em 2014 tomou a cidade com facilidade relativa. A mesma população, os mesmos ressentimentos. Lição amarga. Taticamente, inovações surgiram. Uso de engenheiros para brechas, robôs para reconhecimento, coordenação ar-terra aprimorada. Mas o básico permaneceu. Infantaria limpando cômodo por cômodo. Belavia exemplificou a doutrina. Aggressor, Suprimir, Manobrar, Destroy. Em escuridão, sem visão noturna plena, ele confiou em instinto e arma. A opinião pessoal aqui é clara, embora sóbria. Ações como a de Belavia honram o uniforme. Mas a guerra que as exige merece escrutínio. Hipocrisia existe quando líderes celebram vitórias enquanto ignoram falhas sistêmicas. Sarcasmo cabe ao notar que, após anos de planejamento, ainda era preciso um homem sozinho em uma casa para resolver o impasse imediato. Sobriedade manda reconhecer que soldados carregam o fardo,